Isso aí. E aí, ainda falando de pressão, tem as metas também, que estão cada vez mais ambiciosas, mais desafiadoras, né, Gustavo? Como lidar com isso olhando a questão do desenvolvimento dos profissionais? Eu acho que olhando sobre a ótica individual, né, eu enquanto indivíduo, como que eu lido com as minhas metas, eu vejo que o princípio é cuidar de você mesmo. Então, pode ser estranho eu falar sobre isso, mas é isso, gente, é dormir bem. Precisa dormir bem. Se você não está dormindo bem, o seu nível de energia vai estar pior no dia seguinte e, consequentemente, você vai entregar menos. E aí todos os processos que estão relacionados a eu cuidar de mim mesmo. Mas eu vou até citar um exemplo positivo da história das metas. Eu tenho uma relação muito próxima com a cultura da XP, porque a gente tem alguns clientes que a XP é dona e que a gente está no conselho desses clientes e que a gente trabalha com eles há muito tempo já. A cultura a XP ela cresceu com uma cultura muito diferente de outras empresas, porque ela promove pessoas muito jovens. Pessoas que os pares que ocupam a mesma posição em outros lugares, em outras empresas, são 10, 15 anos mais velhas. E ela faz isso colocando muita pressão em pessoas muito jovens, porque no final das contas não é que ela diminui a pressão continua a mesma, ela só aposta, ela tem coragem de apostar no potencial da pessoa antes dele ter cumprido esse potencial. E estão vivos lá essas pessoas, né? Não é para todo mundo, porque pressão, assim, algumas pessoas aguentam um nível baixo de pressão, outras aguentam um nível alto, e a gente tem que aceitar que tá tudo certo, assim. Se o nível de pressão que você está recebendo na sua empresa, você acha que ele não está de acordo, procure outro lugar. Isso é importante. A empresa não está errada de colocar, talvez aquele não é um ambiente para você. Então, acho que a gente tem que entender isso também. Sem criticar e querer que todas as empresas sejam iguais, que todas as pessoas sejam iguais. Pessoas são diferentes, as empresas são diferentes. Você tem que entender o que está de acordo para você. Agora, aceite pressão, porque a pressão ela tá te gerando incômodo, mas ela provavelmente vai te levar para um lugar melhor do que você está hoje. Perfeito. E aí, voltando um pouquinho lá para a questão do teatro corporativo do treinamento, né? A gente via, eu vi uns pedidos assim de treinamento que a gente via que, falei, putz, é meio teatrão mesmo, né? É Sim. fazer para agradar o time, é fazer Sim. com o nome de treinamento, né? Vale esse tipo de ação? Célia, eu acho que a resposta que vem para mim é não, não vale. Se não for uma coisa efetiva e que realmente vai gerar mudança de comportamento, não vale. Vale encontros de conexão para o time? Vale, isso gera resultado. Então, acho que depende do que a gente está falando. Eu acho que se tem uma coisa que eu vejo no RH aqui no Brasil e tal, e assim, fora do Brasil também, mas falando especificamente do Brasil, que é onde a gente tem muito contato, o RH é uma área que arrisca pouco. Ela joga muito onde é o lugar comum. Seguro, né? Seguro, o lugar seguro. E eu acho que isso faz com que uma empresa, para ela crescer, ela precisa arriscar. O empreendedor, ele arrisca, né? Então, o RH, se ele está querendo ter importância estratégica que uma área de RH deveria ter dentro da empresa, ele deveria arriscar mais. E arriscar significa sair do lugar comum e ir em busca de coisas que sejam mais eficientes. Então, acho que sempre o RH ele tem que pensar assim, né? Ele como o RH pensando em desenvolvimento humano, ele como detentor desse chapéu dentro da empresa, tem que pensar o que vai ser o mais efetivo. Acho que a maior parte das vezes ele vai perceber que o treinamento vai responder por 10% dessa resposta. 90% não vai ser treinamento. E o que precisa acontecer para um comportamento realmente mudar? Hábito, né? Comportamento ele muda com hábito. É você repeti-lo mais uma vez, aí repete, aí deixa de fazer, aí observa, olha, estava mais legal daquele outro jeito, quando eu estava repetindo. E aí, hábito associado à autoobservação, disciplina, acho que é um pouco disso. Assim. A mudança de comportamento começa com a ousadia de fazer diferente do que você tem feito. A ousadia de falar assim, deixa eu testar, ver se isso aqui funciona, aí eu testo. É que a gente tem uma mania de fazer tudo sempre igual. E isso é responsabilidade da própria pessoa? Da pessoa, né? Não tem como o outro mudar, né? Pelo outro. Mas eu acho que o líder, ele deve, sim, inspirar
o liderado a mudar de comportamento. Como? Sendo ele a referência. Acho que essa é a primeira coisa, né? Assim, o líder ele deve se inspirar. O liderado a mudar de comportamento. Mudando ele próprio. Mais uma vez, né? O líder é exemplo, né? O líder é exemplo. O líder que... Então acho que eu deixei um monte de gente nervosa. Por quê? Eu era nervoso. Aí ensinou o pessoal a ficar nervoso também. Não, eu acho que a gente acaba sendo uma pessoa referência para a equipe. Sim. Mas eu acho que também a equipe tem que ter aquele discernimento de saber o que ela pode usar, o que ela não pode usar, né? Sim. Porque eu lembro de um episódio que aconteceu que a pessoa vê você discutindo de um jeito e daqui a pouco ela acha que aquilo é normal e ela também age daquele mesmo jeito. Aí é quando você chama, não, olha, evita fazer isso, tá? Não, mas eu vi que você fez isso normal. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu tô trazendo uma alusão do que me aconteceu uma vez. Mas a pessoa veio me falar, falei, mas tudo bem, mas só que tem as posições de cadeira, né? Ou seja, eu posso falar desse jeito, você não poderia chegar desse jeito, né? Então, será que você podia eu falar pensei desse será que jeito? você podia? Eu acho que eu podia. Depois de tanto tempo trabalhando, a gente se dava muito bem. Não, eu tô falando assim, eu acho que você tem que sentir... Eu era liderado, né? O meu líder, a gente tem o Sérgio, que é um líder muito ótimo, assim, que eu sempre gostei de trabalhar com ele. A gente tinha as nossas desavenças, nossas contradições, né? A gente batia a boca, mas uma coisa que nunca faltou foi a harmonia do trabalho, o respeito. Então, assim, podia fazer isso à vontade, porque a gente se entendia, entendeu? Sim. Eu acho que você tem uma conexão que você pode ter a liberdade de falar da forma que você fala. Cada relação é única, né? Sim, mas quando ela foi falar, eu falei, não é desse jeito, tipo, mas você falou, tá, mas tudo bem, eu e ele, a gente já tem essa vivência, é normal, a gente se entendia muito bem. É interessante que eu acho que às vezes a gente quer buscar um método único, um padrão, esse é o padrão que dá certo. Eu não acredito nisso, tá? Eu já vi, assim, ser super agressivo dá certo, ser super manso dá certo. O que é melhor? Home office? E essa é a discussão no momento, aqui você né? já vai encontrar. O que é melhor? É home office? É híbrido ou é presencial? Aí a minha resposta é a seguinte, depende do presidente. Se o presidente acredita que o melhor é presencial, tem que ser presencial, aquela cultura vai funcionar no presencial. E assim sucessivamente. Então, tudo dá para funcionar. Depende da sua vontade. Se você tiver com vontade de fazer aquilo, você vai estabelecer a sua cultura de acordo com aquela crença. Então, as relações também, eu não acredito que tem que ter um modelo próprio de liderança. Acho que liderança assim, é muito único, você tem que despertar a sua autenticidade também. O que é importante é você perceber o outro, né? Isso é importante. Isso que você falou da conexão que vocês tinham, o estilo é de vocês. Sim. Mas existe uma conexão de respeito, de admiração, ouvir tudo. É isso que é importante. Acho que é isso. Teve brigas que a gente, assim, quem olhava achava que era absurdo, mas era eu e ele, era normal. Ele me entendia, eu entendia ele, de boa. Mas se der pra não brigar, é melhor, né? não. Mas aí é uma avaliação pessoal, né? Avaliação pessoal. Eu já tive várias vezes, assim, discussões que a pessoa não concorda e tal. Eu acho que às vezes eu sou um pouco mais forte nessa forma de lidar, mas não faltando com respeito. E no final, vamos tomar um café? Vamos. Pronto. Esquece agora. O que a gente discutiu foi profissionalmente, mas na vida pessoal isso segue de forma tranquila. Sim, isso é maduro. E eu acho que isso foi um desenvolvimento ao longo do tempo. Então, eu não vou fazer isso com um líder que acabei de assumir, né? Super, estou com um líder, vou chegar já mandando, aí não funciona. Sim. Tem que criar uma conexão. Sim. Eu acredito muito nisso que você falou, Gustavo. Não tem receita, não tem uma fórmula única. A gente está falando de ser humano e cada um é único, né? E existe, eu acredito muito em química, né? Sabe, assim, olha, eu me relaciono com você de um jeito, tá tudo bem. Se eu me relacionar do mesmo jeito que eu me relaciono com você, com ele, talvez não vai dar bom. É outra língua. É outra... Ô, Célia, mas química. Agora quem diria que estaria eu e você aqui conversando? Depois de anos de briga. Ninguém ia acreditar, porque o que a gente brigava... É mesmo? Eu não lembrava meu dessa... amigo. Muito. Era ela indo no meu setor brigar comigo e ela brigava com ela. Quem diria que a gente está aqui? Mas por quê? Porque a discussão era profissional. Sim. Mas não faltou com respeito, não faltou nada. Sim.
Pronto, então A assim... divergência era em de conceitos, posicionamento de- profissional, a conceito, Sim, sim. né? Sim. Eu acho que essa é a essência, entendeu? Eu acho Sim. que isso levamos para além da empresa, depois Então, de mas tanto tempo de deu trabalho. certo comigo, mas pode ser que talvez, por exemplo, se você agisse dessa forma com uma outra pessoa, não desse Não, mas bom. aí eu tenho que né? ter a sensibilidade que com aquela pessoa não tem que isso, tratar daquele Por jeito. isso que eu falo Que foi o Gustavo comentou. falou, não tem um modelo de liderança, né? E por isso a importância, né, do autoconhecimento e do líder conhecer cada um do seu time. Isso. Porque para cada pessoa ele vai ter que agir de uma forma, E né? você Para cada pessoa. E são 3 aqui, né, que trabalharam junto por 25 anos. Sim. Então, e continuam Então, aqui trabalhando. estamos- juntos, já né? estamos com e continuamos E continuam brigando. continuamos brigando. 5 E se anos acertando. depois, fora, a briga continua. Acho que até pegando um gancho aqui, voltando para o assunto de treinamentos, que a gente está falando assim, que não tem um padrão, né? Muitas vezes o treinamento, ele quer colocar o líder dentro de uma caixinha, que assim, esse é o jeito esse é o de modelo, fazer. né? Esse é o modelo. E assim, né, muita experiência aqui com empresas muito distintas, em segmentos muito distintos e modelos de liderança muito distintos e que dão certo. Então, é isso. Assim, é sobre despertar aquilo que te motiva, porque eu acho que você motivado, né, por isso que eu falei assim, é importante o presidente acreditar nesse modelo. Porque daí ele vai, o presidente como grande maestro da empresa, ele vai para a empresa motivado. Estou fazendo aquilo que eu acredito. Então, perfeito. Aí ele vai trazer essa verdade para dentro da corporação e aí ele vai modificar as coisas para que aconteça daquele jeito, né? E por isso também, como você usando aí a tua fala, né? O presidente é o grande Maestro. Maestro e responsável da cultura. Responsável. Por isso que, assim, a gente... É interessante que o que a gente faz tem muita conexão com o RH, né? A gente está falando ali de execução, de pessoas, mas a gente nunca entrou numa empresa através do RH. Nunca entrou. Gostaria muito. A gente gostaria de entrar através do RH. Que apareça o primeiro, Que né? apareça o primeiro. Porque sempre foi através do presidente. Na minha você não entrou, mas ficou. Ficamos através do RH, com certeza. Não, mas aí isso acontece muito. A gente entra através do presidente, mas o RH sempre vira É o o que nosso assume. parceiro ali, forte dentro do processo. Mas eu acho que talvez por causa dessa história da ousadia mesmo, né? De ousar. Primeiro que quando a gente começou era muito novo. E assim, o que esse menino vem falar aqui sobre isso? Mas foi um momento muito bacana. Muito foi. Para mim foi incrível trabalhar com vocês. Eu aprendi muito. Foi uma realmente assim, tá no meu coração sempre essa experiência que tivemos juntos. Então, por isso estou muito feliz aqui da gente retomar esse assunto. Mais Cada um com que novas veio depois- experiências, né? Mais um que veio depois de anos. É Então, verdade, gente, é é sinal muito que legal. o contato permanece. Permanece, exatamente. Então. Permanece. Quando foi ruim, a gente esquece. Quando é bom, a gente lembra. Sim. A gente traz para o podcast. Olha, o slogan da próxima vez tem que vir. É isso aí. Célia. Gustavo, muito obrigada pela tua contribuição. Foi incrível essa conversa. E eu tenho certeza que vai reverberar aí para os nossos Só que eu queria, Célia, ouvintes. eu queria que antes de você terminar, se explicasse essas caixinhas para nós aqui. Ai, é verdade. Olha só. Não, eu vou pedir para o Gustavo explicar. Porque eu ganhei de presente uma caixa de... Isso aqui é chá, pessoal, chá orgânico. Chá orgânico. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E delicioso, delicioso. Eu ganhei, acho que veio 8 A Mesté tem 8 sabores. sabores. 8 sabores diferentes que são chás funcionais. Vieram os 8 chás. Minha filha já pegou 2, já levou para casa dela. Eu já tomei um, enfim. E aí sobrou essas 5 lá. E são E tem chás. 2 vazios, ó. Você falou que são funcionais, elas. Conta pra gente. Eu sou investidor dessa marca, né? Conta pra gente A Miss um tem uma pouquinho. curiosidade, né? Porque a gente trabalha com desenvolvimento e o alimento ele é uma coisa que desenvolve de dentro para fora. Long story short, eu era hipertenso e aí tomava remédio para hipertensão há muito tempo. Não tô recomendando trocar por chá, mas eu fui atrás de um médico na Califórnia que tinha esses chás e tal, e eu me curei da hipertensão depois de 3 anos. E eu fiquei com isso na cabeça. Um dia eu vou ter que lançar uma empresa de chá, porque o chá ele tem esses mistérios que atuam dentro da saúde e que a gente está esquecendo, porque os nossos antepassados usavam muitos chás.
E aí, nesse Pessoal, processo... o Gustavo sempre tomou chá. Ele andava com uma garrafinha lá pela empresa de chá, lembra? Isso muito antes da Misté, né? Muito antes, muito antes. A dona Naná fazia os chazinhos para ele. É verdade. E aí lançamos a Misté, eu não toco a Misté, mas eu sou investidor, então eu acredito muito no produto. E em São Paulo está em diversos importado? mercados. Não, é tudo nacional. Tudo nacional. São famílias de agricultores orgânicos, né? Ele tem o selo orgânico, que é importante, porque não tem agrotóxico nem nada. E aonde a gente acha o chá? Olha, em São Paulo tem no Mambo, no Marché, no Santa Luzia, em vários mercados em São Paulo e online entrega para o Brasil inteiro. É Misté. Misté que vem de mistério, que é esses mistérios da natureza. M-I-S-T-E. E eles você disse que eles são funcionais? Eles são funcionais. Inclusive para ajudar no controle, diabetes, essas coisas? Não. A gente não trata assim comorbidade, não. É mais assim uma... Por bem-estar, exemplo, né? Bem-estar, exatamente. Tá. Para dar energia, para dar esse foco. aqui é para vitalidade. É chá misto orgânico de hibisco, menta, capim-limão e laranja. Não tem nenhum para crescer cabelo? Não. Não, esse não. Olha, esse poxa, aí. eu ia presentear pro Valmir, pô. Esse para equilibrar. Esse é o calma. É o calma. É o chá misto orgânico de camomila, Tinha que menta. tomar 1 litro desse por dia. O calma e muito o bom. sossego que eu tô vendo aqui, que Ó, já acabou acabou. também, são os campeões, assim, porque as pessoas usam muito e realmente eles são excelentes para ajudar no processo para dormir melhor. Esse é o vibrante. Eu tô louca para tomar esse aqui, ó. Chá misto de erva doce, capim-limão, cúrcuma, que é maravilhosa, Sim. pimenta e carqueja. É super anti-inflamatório. Esse aqui Detox. é o chá detox. Deve ser sucesso esse. Menta, alecrim, capim-limão e manjericão. Ai, gente, tudo de bom. E esse é o mental. Esse é meu predileto do momento. É de cacau, alecrim, menta e capim-limão. Gente, é Se fantástico. tomar um de Os que cada eu tomei, é que não tá as outras caixinhas aqui dos que eu Tomar já um por tomei. dia? Na verdade, eu tomo à posso te falar noite, que eu já tomei hoje uns 5 já, desde a hora que eu acordei. Eu acordo, eu já faço 2 canecas grandes, assim, que nenhum deles tem cafeína, tá? Então, assim, você não tem... Não corre risco Não corre risco, você não vai ficar acelerado, são só ervas que vão te fazer bem mesmo. Então, é uma coisa legal, assim, que você coloca pra dentro do organismo pra gente ficar melhor. Então tá aí, pessoal. É uma mais tecnologia dica. ancestral, né? Isso aqui é uma tecnologia ancestral. É isso. Nossa, né? Uma Muito tecnologia maravilhoso. ancestral. Então é Legal. isso, pessoal. Maravilhoso. E foi isso que eu retomei o contato com Que o nos Gustavo, reconectou. que nos reconectou, foi através do Mistério. Eu vi um post dele no Instagram Foi. e eu fiz um comentário. No dia seguinte me chegou uma caixa Foi. com os 8 sabores. Então todo mundo que fizer um comentário ganha uma caixa, sério? não Olha, sei, né? mas eu posso falar, eu e a Célia, a gente tem um histórico, né? Só pra trazer isso aqui, a Célia hospedou 2 gatinhas minhas durante um período na Eu casa fiquei dela. sabendo da história. Olha, isso aqui é só muito amigo pra fazer isso, né? Essa é muita não, amizade. Muito legal, né? Muito E engraçado legal. que, como o gato é sensível, né? O Gustavo chegava na garagem, o elevador subindo, as gatas já iam assim, ó, na porta da sala esperando. É Era verdade, eu me incrível. lembro disso. Que Era coisa, incrível. né? Eu falei, Gustavo, olha pra isso. E eu lembro que nessa época não era que você estava no Rio? Eu morava no Rio. E você trouxe a gata pra cá? Trouxe Porque pra ele tava cá. mudando Eu tava pra São Paulo. voltando pra São Paulo. Eu morei 4 anos no Rio e aí tava voltando pra São Paulo porque tava morando na ponte aérea. Daí eu vinha pra cá na segunda-feira e Era voltava Luana pro e Rio a na Pandora, sexta. né? Não, Lua e Pandora. Lua e Pandora. Lua e Pandora. Lua e Pandora. Bem, Gustavo, onde o pessoal te encontra? Como eles te acessam? Eu acho que a maneira mais fácil de me acessar é através do Instagram. Meu Instagram é Gustavo Costa. Isso, Gustavo Costa, eu tô lá. Eu tô um pouco parado nos últimos tempos, mas tô voltando. Então, vocês vão me encontrar. Tem muito conteúdo publicado lá e tô em breve voltando aqui para publicar mais conteúdo. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Foi um aprendizado esse tempo que ficamos aqui com você. Espero que todos vocês que nos assistam também tenham gostado desse episódio e ficaremos felizes com seus comentários. Nos ajude a divulgar nosso canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. E talvez a pergunta que fica não seja como desenvolver pessoas, mas quem de fato está disposto a assumir essa responsabilidade no dia a dia. Se você pudesse olhar hoje para o seu time, quem realmente mudou de comportamento nesses últimos meses? Obrigado mais uma vez a Trilha Empregos, a Ritaco Corretora de Seguros,
e o apoio do Núcleo de RH do CIESP Guarulhos e do Grupo Intercel. Até o próximo.